Olá, meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar da A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, né? Mais um livro da saga Jogos Vorazes. Esse livro é tipo um prequel, né? Que vai abordar acontecimentos da juventude do presidente Snow. Ou melhor, né? Esse livro vai abordar a juventude do Coriolanus Snow, que é o nome completo do presidente Snow. Então, nesse início do livro, a gente vai descobrir, né, vai saber que a família do Snow está em decadência, né, está falida de fato, porque a origem da fortuna da família estava ligada ao armamento nuclear, né, era na indústria nuclear, né, armamentista. Então, com a Guerra dos Distritos, né, e a destruição do 13, né, a suposta destruição do 13, que ficava responsável por esse tipo de produção e armazenagem desse tipo de armamento, logo a família Snow fica sem dinheiro. Então, no início da história aqui, a gente acompanha o Snow morando com a prima, Tigres, que eu fui atrás, assim, para confirmar e parece que realmente é a mesma Tigres que aparece lá no último livro, A Esperança, e é prima do Snow. E com eles vivem a avó, que é uma mulher idosa, né, que se recusa a aceitar a situação da família e continua bem orgulhosa, né? E também ficamos sabendo nesse início do livro, né, que os pais do Snow já estão mortos, o, o pai, principalmente, morreu na guerra, né, durante a Guerra dos Distritos, né, que eles chamam de Dias Escuros. E essa situação da família Snow no livro é complexa, né, porque eles não têm dinheiro, mas ainda tem nome, né? Eles ainda têm um sobrenome de respeito e eles ainda têm alguma pouco de posses da era de ouro da família, né? Na verdade, a maioria já está esvaída, né? Já está exaurida. Então, nessa situação, né, onde tem um nome de respeito e vem de uma família influente, mas não tem dinheiro, né? Então, o Snow vive com várias contradições. Ele frequenta uma escola de elite da capital, eles ainda moram no apartamento em um bairro nobre da cidade, que há uma cobertura ampla. Então, assim, de fato, eles ainda não estão na desgraça completa, pelo menos conseguem ainda preservar um pouco da imagem de opulência. Mas na realidade eles passam fome, né? Eles não comem muito, né? O Snow conta com a comida que oferecem na escola para conseguir comer, mas eles conseguem manejar assim para esconder a situação dos amigos e vizinhos e manter ainda um pouco de cabeça erguida e o orgulho que eles tanto têm. E aqui no livro a gente também vai ter acesso às memórias do Snow durante a guerra, né, nos dias escuros, como eles chamam, onde a fome se alastra pela capital, né, porque a guerra durou vários anos, então a fome se alastrou assim. No momento de pico da fome, o Snow até presencia cenas de canibalismo entre os moradores. Mas pegando aqui essa parte inicial, né, que eu falei do que o livro vai abordar aqui do presidente Snow na infância, parece até que o livro vai passar pano, vai fazer ele a vítima, vai fazer ele de coitado, mas não, né? O livro vai humanizar ele porque ele vai colocar camadas e vai colocar complexidades naquele personagem. Eu acho engraçado muitas pessoas que tiveram medo dessa humanização, né? Antes de pegar esse livro, eu estava com receio também desse tipo de humanização. Então, no fim do dia, o Snow é humano. Então, a autora aqui não está humanizando ele, está apenas colocando a complexidade da construção desse Snow que a gente conheceu na trilogia original. E esse livro vai colocar mais camadas e complexidade nesse personagem, assim, que é o grande vilão da saga. Mas voltando aqui na história, né, ela se passa em torno de quase 10 anos após o fim da Guerra dos Distritos, né, e vamos ter a 10ª edição dos Jogos Vorazes. E assim, né, os Jogos Vorazes da época são completamente diferentes daqueles que vemos na era Katniss. Ainda não tem todas aquelas cenas de showbiz e é basicamente algo básico e direto, né, os tributos não têm nenhum tratamento especial, na verdade são tratados de uma maneira péssima, porque inicialmente, né, a gente é apresentado aos Jogos Vorazes com todo aquele glamour, né? Então os tributos que são escolhidos se tornam quase celebridades, são tratados com toda a pompa, comendo do bom e do melhor, e antes de serem jogados na arena para morrer. E até a arena, assim, é uma arena bem simples, assim, que é usada em vários Jogos Vorazes, não tem aquela coisa de cada edição ter uma arena específica para aqueles jogos, sendo cada edição quase uma temática diferente, assim, com armadilhas condizentes também com aquela temática daquele ano. Mas nessa época, os tributos são levados em galpões e praticamente jogados na arena assim para se matar, assim, sem quase mídia ou atenção ou algum tratamento especial. E é por causa de tudo isso que também, né, o engajamento das pessoas em acompanhar os Jogos Vorazes é muito pequeno e os líderes da capital acabam ficando preocupados com isso, né, principalmente a idealizadora dos jogos. Porque os Jogos Vorazes, na essência, né, pelo menos o argumento principal dos jogos é feito para punir os distritos.
tributos. Mas se ninguém liga para eles, então poderia acabar e ninguém ia notar. E justamente para reverter essa situação, né, os alunos da academia, que é a escola de elite que o Snow estuda, são convocados para ajudar a melhorar os jogos vorazes e tornar eles mais atrativos para o público. E a partir daí a gente começa a acompanhar o surgimento das ideias que vão depois evoluir para os jogos que conhecemos, né? Como por exemplo, os tributos terem mentores, os mentores podendo enviar a ajuda aos tributos, que depois vão ser chamados de dádivas, para engajar o público, né? Permitir apostas e que as pessoas também pudessem comprar dádivas para ajudar seus tributos. E por aí vai, né? Todos os jogos que a gente conheceu na trilogia original, a gente vai ver sendo montado nessa 10ª edição de uma maneira mais rudimentar, assim, com muitas melhorias e evoluções que a Capital foi fazendo ao decorrer dos anos. Porque, como vocês veem, né, os jogos eram bem crus, né, eram bem diretos, e a partir dessa edição começam a mudar. E o Coriolanus vê isso como uma grande oportunidade, né? Porque o caso o tributo dele ganhasse, né, ele também ganharia uma bolsa, um prêmio assim grande que conseguiria salvar as finanças da família e manter o status, né? Porque ele conseguiria ingressar na universidade. Mas, né, ele é alocado como mentor da menina do Distrito 12, Lucy Gray Bird. É uma menina que toca em uma banda itinerante que vai viajando pelos distritos, cidades, assim, tocando. Ela é magra, ela é pequena, e no início, óbvio, o Snow odeia essa escolha, porque pensa que ela não tem chances, e pensa principalmente que foi alocado para ela justamente por ela não ter chances e ele perder a bolsa e todo o status da família. Aí aqui a gente vai ver o desenrolar dos jogos, né? Na parte 1 a gente tem mais acesso a como esses jogos estão sendo traçados, na parte 2 a gente tem já o acesso dos jogos especificamente. Mesmo contrariado, o Snow consegue conquistar a confiança da Lucy e juntos eles conseguem conquistar o público, né, que acabam simpatizando pelo casal. E antes de continuar assim a avançar, nessa construção das ideias que vão nortear os jogos a partir dessa edição, muitas delas partiram do Snow. E tudo que eu falei é um breve resumo, né, bem resumido e bem por cima do que acontece na primeira parte do livro, né? E na primeira parte ainda tem outras situações, manobras que eu nem comentei, mas que são bem interessantes até para ler, né? Para não também não exagerar na dose de spoilers que tem aqui nesse vídeo. E também por motivos de spoiler, eu também não vou comentar o que acontece exatamente na arena lá quando os jogos realmente começam, mesmo sendo bem interessante, tem aqui vários momentos de tensão muito bem construídos. Mas agora eu vou falar brevemente do final dos jogos e suas consequências, então vai ter um spoiler, mas eu não vou falar diretamente sobre o final do livro, né? Eu não vou dar spoiler do final. Então vamos lá, né? Acontece os jogos, o Snow tenta manter a Lucy Gray viva, ele faz de tudo para manter a Lucy Gray viva e para isso ele acaba trapaceando. Ela vence, mas ele é pego no pulo e acaba sendo condenado a virar um pacificador. Mas eu vou retroceder um pouco e falar que o Snow tem um colega, né? Eu vou chamar de colega, né? Porque nem o Snow não considera os Sejanos como amigos. E no final realmente não foi nem um pouco amigo dele, mas que é de uma família muito rica, né? Os Sejanos é de uma família muito rica, mas que veio dos distritos e acaba indo morar na capital, né, por causa da sua fortuna. Então, por isso que a elite da capital acaba aceitando o pai dos Sejanos entre eles. Até que aceitar é uma palavra muito forte, né? Mas já que eles têm dinheiro, eles conseguem comprar esse acesso. Mas os Sejanos têm vergonha dessa situação da família e vivem em conflito durante todo o livro, né, em relação de ser filho dos distritos, mas viver na capital. O pai sempre tem que salvar aqui o filho dos problemas que ele causou, pagando boas quantias em dinheiro. Olha assim, mas na reta final do livro, sem spoilers, o que posso dizer é que essa amizade e ligações entre os Sejanos e os Coriolanos vai decretar o destino do Snow e o seu futuro. Não só dele, mas também da Lucy Gray. E assim, né, quando eu peguei esse livro para ler, eu, como muitos que eu vi que também tiveram esse mesmo receio, estava com esse receio que fosse uma humanização do Snow. E eu não vejo desse jeito, né? Como eu falei, né, a gente vai ver ele passando as dificuldades da juventude, né, financeiras da juventude, mas não é o ponto de humanizar, mas só para mostrar que ele passou de dificuldades, que ele tem família, né, pessoas odiáveis e pessoas que você com certeza odeia com todas as forças, pessoas que fazem atrocidades, têm família e também são amados por entes queridos, né? E isso não ameniza os crimes ou atrocidades que essa pessoa cometeu.
Mas aqui, desde essa época aqui da juventude, a gente já vê que ele não se constrange em mentir, manipular e fazer o necessário para conseguir o que quer. E isso fica muito claro quando a gente lê o epílogo, né? Porque basicamente a última cena do livro é o Snow sendo o Snow, fazendo aquilo que a gente espera que o Snow faça e se tornando aquele Snow que a gente já conhece. Foi quase como a autora desenhasse, ó, esse é o Snow, não se enganem. Mas além do Snow, né, esse livro serviu mais para criar uma complexidade e profundidade a mais para o universo dos Jogos Vorazes. Então esse livro não se resume apenas ao passado do Snow. Mas depois de falar tudo isso, eu tenho que admitir que eu não curti tanto o livro, né? Não é que eu não tenha gostado, eu gostei bastante até. Mas é o mais fraco da saga Jogos Vorazes, né? Está em um nível abaixo. Vamos assim dizer, né? Se para os três primeiros eu dei 5 estrelas, esse aqui eu dei 4 estrelas. Porque eu acho que nesse livro a Susan Collins colocou ideias muito boas, né? Todo o que está por trás da intenção dela é muito interessante, mas a execução ficou muito enfadonha, principalmente em relação às partes mais calmas da história, né? Isso eu já tinha notado em A Esperança, né? Que a primeira parte do livro foi bem mais fraca que as outras duas. E aqui nesse livro muitas partes acabam ficando enfadonha e repetitivas, porque estamos vendo do ponto de vista do Snow, né? Então lemos seus pensamentos e as repetições que ele faz nos seus pensamentos e por aí vai, porque alguns são recorrentes. Enfim, né, o livro tem quase 600 páginas e não acho que precisaria de tudo isso para desenvolver uma boa história, né? Mesmo a escrita dela não sendo difícil, ela escreve de uma maneira bem fluida, mas a história acaba se tornando em alguns momentos bem enfadonha de se acompanhar. Também assisti o filme, né, que é uma boa adaptação da história, né? Eles tiveram que fazer algumas mudanças da história do livro aqui, mas assim, tudo bem, né? Como eu sempre falo, cada mídia tem as suas necessidades, então é uma adaptação, então não precisa ser 100% fiel. E eu gostei muito do resultado final. Para quem assistiu o filme e gostou, vale muito a pena ler o livro, se não tiver lido ainda, porque tem várias cenas aí que no livro você vai ter mais complexidade por cima delas. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até.